Bom, galera, é um prazer poder estar com vocês agora de novo, para a gente poder fazer essa revisão da prova da primeira etapa do PAS. O que eu resolvi fazer? Nós vamos primeiro fazer a prova do ano passado, beleza? Para você ver mais ou menos como é que é. Se você já conhece, para a gente aproveitar para fazer uma revisão. E depois, a partir da análise das questões, tanto de filosofia quanto de sociologia, nós vamos partir para o conteúdo dessas duas disciplinas. Destacar para vocês o que foi que apareceu na prova e o que tem no conteúdo de vocês. E o que falta, o que a prova não questionou no ano passado. Entenderam aí? Então, vamos começar a nossa revisão para a prova do PAS de primeira etapa de 2021, amigos do Colégio Dromos. Vamos lá. Revisão do PAS, então. Vamos para a primeira questão. É um poema de Sérgio Vaz, Oração dos Desesperados. Ó senhores deuses das máquinas, das teclas, das perdidas almas, do destino e do coração, escuta o homem que nasce das lágrimas, do suor, do sangue e do pranto. Escuta esse pranto. Que lindo esse povo, que lombo esse povo, que vem a galope com voz de trovão, pois ele se apega nas armas quando se cansa das páginas do livro da oração. Então temos um poema, não é? E aí você tem uma série de itens. Dentre esses itens, o item 19, que é um item que aborda o aspecto da sociologia. Então vamos lá. No poema Oração dos Desesperados, o autor apresenta uma questão identitária e racial. Ao associar o homem oprimido aos quilombos, embora a raça não seja uma categoria relevante para o enfrentamento das desigualdades sociais no Brasil. Galera, o que faz o item estar errado é essa parte final aí, ó, tá? Embora a raça não seja uma categoria relevante para o enfrentamento das desigualdades sociais no Brasil. Aliás, quando a gente estuda etnia, a gente vai ver que um dos grandes problemas do Brasil é o quê? Essa visão etnocêntrica do sistema, da sociedade brasileira, não é isso? Lembram da história do Gilberto Freire, da democracia racial? Que aí o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, não, isso é um mito da democracia racial. Não tem igualdade de condições para brancos e negros na nossa sociedade. Um simples detalhe, vocês sabem que a matemática não mente. Os números não mentem, não é isso? No índice de desempregados de Brasília, 70% dos desempregados são jovens negros. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada sobre esse assunto. Então, o que o item está dizendo de errado aqui? Que raça não é relevante, não é categoria relevante para o enfrentamento das desigualdades sociais. É pobreza e raça. Índio negro. Como é que a sociedade está vendo a manifestação dos índios lá em Brasília contra a tentativa de ter um retrocesso na legislação da demarcação das terras indígenas? Como arroceiros, como bandalheiros, como povo sujo, não é isso? Aí daqui a pouco vem a manifestação de quem? Dos fazendeiros. Aí é bonito, é high-tech, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Estão sacando? Então é a questão da pobreza e a questão racial. Sacaram aí? Inclusive o Caetano Veloso tem uma parte de uma música dele que é fantástica, que expõe mais ou menos isso aqui. Ele diz assim, quase negros de tão pobres. Então ele dá a dica, é questão social e questão étnica racial. O item 19 está errado. Vamos lá. Agora, um texto para a gente poder chegar no item 38, que é a outra questão, uma questão tipo C, da prova de sociologia. Então, vamos para o texto de José Saramago. E não nos apercebemos, como se para isso não bastasse ter olhos, de que os nossos governos, esses que para o bem ou para o mal elegemos e que somos, portanto, os primeiros responsáveis, se vão tornando cada vez mais em meros comissários políticos do poder econômico, com a objetiva missão de produzirem as leis que a esse poder convierem, para depois, envolvidas nos açúcares da publicidade oficial e particular interessada, serem introduzidos no mercado social sem suscitar demasiados protestos, salvo de certas conhecidas minorias eternamente descontentes. Que fazer? Da literatura à ecologia, da fuga das galáxias ao efeito estufa, do tratamento do lixo às congestões do tráfico.
Tudo se discute nesse nosso mundo. José Saramago, o que fazer? Considerando o texto precedente e os vários aspectos a eles relacionados, faça o que se pede no item 38, que é do tipo C. Então é múltipla escolha com 4 alternativas. Item 38. A respeito dos múltiplos aspectos suscitados pelo texto, assinale a opção correta. Item A. A desigualdade entre os países é ditada por questões naturais, de modo que regiões com poucos recursos naturais são destinados ao subdesenvolvimento. Cheio de falácia aqui, não é? Lugar que a condição geográfica não é favorável, está fadado ao subdesenvolvimento. Israel. Então, se a gente partir para a lógica também, se lugar de péssimas condições naturais está fadado ao subdesenvolvimento, logo, lugares de condições naturais propícias estariam, então, fadado ao quê? A um desenvolvimento. E o Brasil? Entenderam aí? O item A está errado, tá? Item B, entenderam por quê, não é? Porque a questão de desenvolvimento ou subdesenvolvimento não está ligada às questões geográficas. Pode influenciar, inclusive, determinantemente, porém não é a condição básica necessária, entenderam? Existe a necessidade de outros fatores. Vamos para o item B. Questões políticas locais são a principal razão das desigualdades existentes entre países pobres da África, da Ásia e da Oceania. Pessoal, são questões políticas locais o principal problema? Aliás, o primeiro mundo está falando em aplicar a terceira dose e os países subdesenvolvidos e pobres, a maioria da população ainda não tomou a primeira dose. Entenderam aí? Aliás, eles são pobres e miseráveis por quê? Porque eles vivem da exploração imperialista dos grandes. Entenderam, pessoal? Então o ITB também carrega uma falácia. O problema não é só local. Aliás, existe o problema local também, ok? Eu gostaria até de dar o exemplo do meu Brasil, mas é meio perigoso essa altura do campeonato. Mas nós temos problemas políticos locais, regionais, sem dúvida, mas aí nós temos problemas étnicos, nós temos diferenças sociais profundas, nós temos nível de atraso econômico, entra a questão climática, entra a qualidade do solo, aí é uma cesta de fatores, beleza? Item C. A injustiça e as diversas formas de desigualdade são necessariamente resultado da falta de acesso a trabalho e renda. Item perigoso, ok? A injustiça e diversas formas de desigualdade são ligadas à falta de trabalho e renda. Agora, aqui tem um termo chamado necessariamente. Entenderam aí? Então tem que estar ligado a isso. E aí é que vem o vacilo do item C, a maldade do autor da questão, botar um item capcioso. Sacou aí? Então vamos lá. De acordo com o item, para ter injustiça e as formas de desigualdade, tem que ter problema de falta de trabalho e de renda, tá? Então vamos lá. No mundo globalizado, letra B, D, porque a gente tem que ler todas para poder marcar o item. Então, podemos deixar C de stand-by? Sim, podemos. Vamos ver o que tem na D. No mundo globalizado, perda de direitos trabalhistas e situações de precarização da vida são justificados com base em discurso do mérito, competência e competitividade. Você estudou Max Weber. E o que o Max Weber diz? Capitalismo é o quê? É competência, é competitividade, é mérito. Aliás, galera, não é visão da elite brasileira? Tem pobre por quê? Porque eles é preguiçoso. Tem pobre por quê? Porque eles não quiserem estudar. E é esta a realidade? Aliás, essa é a análise crítica que a sociologia, a ciência social, faz dessa conjuntura que está posta. Não é algo tão simples assim. Não é questão de mérito. Aí a gente vai até para a questão das cotas, beleza? Eu lembro que as pessoas diziam, vai entrar gente incapaz. Olha, vai entrar gente que tem certas carências. Mas o indivíduo que entra por cotas não é aquele malandro que mata a aula, não. Entenderam aí? O cara que entra por cotas é aquele que corre atrás da escola pública, é aquele que lê, tem excepcionais alunos na escola pública, inclusive dignos de dó, jogados em tamanha precarização. Entenderam aí? Então a questão não é só... a questão ela é justificada, não é isso, no mundo globalizado,
Por quê? Se tem pobre, é porque não trabalhou para isso, não trabalhou para avançar. Essa é a visão do sistema. E a gente percebe isso muito nitidamente na visão da elite brasileira, ok? Então, 38, o gabarito é a letra D. Galera, duas questões de sociologia na prova, tá? Muito pouco. O professor Sormani gostava da UNB quando eram 3 dias de prova. História, meu brother, 75 itens. Geografia, 75. 120 itens de matemática. Aquilo é que era a prova. O cara te perguntava sobre tudo. Hoje virou essa loteria. Hoje virou essa loteria. Primeira questão abordou o quê? A questão étnica e racial. A segunda, o mundo do trabalho no momento de globalização, que é o momento que vivemos hoje. Entendeu aí? Tem inclusive um documentário de Milton Santos muito bom sobre globalização que vocês têm que assistir, ok? Porque isso faz parte do conteúdo cobrado na primeira etapa do PAS. Galera, agora vamos para a filosofia, tá? Na filosofia, a galera optou pela filosofia helenística. Foram até 4 itens, depois 2 questões de tipo C, até abordou-se, fez mais questionamento do que a própria sociologia. Mas ainda, como eu acho, é muito pouco, entendeu aí? Então a gente vai ver essa questão que pega a situação do epicurismo, da filosofia helenística, e depois nós vamos mostrar para vocês o que tem em filosofia no conteúdo que não foi abordado nessa prova de 2020, então pode pintar uma dessas outras questões na de 2021 e vamos fazer a mesma coisa com sociologia, beleza? Então vamos para o texto das questões de 28 a 32, ok? Um texto de Epicuro na carta a Meneceu. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade. Outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Então, o que o Epicuro está falando aqui? Que para a gente ser feliz, a gente tem que controlar as nossas necessidades e que a gente tem que saber que tipos de necessidades são essas. Que existem as necessidades que são naturais e que são as necessárias, beleza? As naturais e as necessárias, elas têm que ter o quê? Elas têm que ter controle do indivíduo, entenderam aí? Porque elas nos dão, satisfazer essas necessidades nos dão prazer, ok? Porém, tem que haver equilíbrio no prazer. Se você desequilibrar no prazer, prazer vira vício. Entenderam aí? Então, há uma necessidade de autocontrole. Beleza? Vamos então para os itens. Item de número 28. Epicuro, filosofia helenística, cinismo, ceticismo, epicurismo, estoicismo. Ok? Epicuro recomenda, como um caminho para a felicidade, reconhecer o valor da vida e não temer a morte. Pessoal, interpretação de texto, beleza? É fundamental a leitura. É fundamental a leitura. Você tem que ler, obviamente, os manuais acadêmicos sobre os conteúdos das diversas áreas do conhecimento e você tem que fazer leitura de ficção, de romance, entendeu aí? O hábito da leitura, quanto mais você lê, mais precisa fica a sua interpretação. E esse item, ele está dentro do texto. É uma recomendação de Epicuro. O item 28 está correto, beleza? 29. Os 2 pontos foram empregados no último período do texto para introduzir um exemplo de como se ter uma vida feliz,
Ok? Então ele está dizendo aí que na última parte você tem o quê? E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa, toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que essa é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as ações para nos afastarmos da dor e do medo. Os dois pontos foram empregados no último período do texto, dor e medo, para introduzir um exemplo de como ter um... Opa, peraí. Calma. Os dois últimos, dor e medo. É afastar da dor e medo. Olha o item 29, hein? Os dois pontos, dor e medo, foram empregados no último período do texto para introduzir um exemplo de como ter uma vida feliz. Ele está dizendo que é para evitar a dor e o medo, para aí ter a vida feliz. Então, dor e medo não é para ter vida feliz. Dor e medo é para ser evitado, para que se tenha uma vida feliz. 29 está errado. Beleza? 30. De acordo com Epicuro, a partir das escolhas feitas entre os nossos desejos, é possível viver bem ou viver mal, porque os amargos frutos de um tempo mal vivido resultariam dessas escolhas. Olha, as escolhas feitas pelos nossos desejos, é possível viver bem ou viver mal, porque os amargos frutos de um tempo mal vivido resultariam dessas colheitas. Galera, tudo que a gente vive é fruto do que a gente plantou, beleza? Então, se você tem tempo bom, é fruto do quê? Do bom plantio. Se você tem tempo mal, é fruto do quê? É fruto do mau plantio. Item 30 está correto. 31 e 32 são tipo C, aquelas 4 alternativas. 31. A ideia de felicidade proposta por Epicuro corresponde a sacrificar o corpo para o fortalecimento do espírito. Pode ser. Ficou no stand-by. Sacrificar o espírito para o fortalecimento do corpo, isso aí não. Tá fora. Beleza? Por isso você não tem que ter medo, por isso que você não tem que ter dor, tá? Isso são sentimentos o quê? São sentimentos do corpo da gente, tá? Letra C. Serenizar o espírito após a morte do corpo. Tá meio reencarnacionista isso. Não tem nada a ver, não. Letra D. Serenizar o espírito na saúde do corpo. Opa, a ideia de felicidade do texto é justamente essa. Serenizar o espírito na saúde do corpo. Evitar a dor e o medo para ser feliz. Para que o teu corpo seja imperturbável. Beleza? Então, qual é o segredo da vida feliz? O que acontece fora da gente, não mexer com a gente. Então, na verdade, o texto fala sobre o quê? Sobre serenizar o espírito na saúde do corpo. 31, letra D. 32. Os desejos fundamentais para se alcançar a felicidade são caracterizados por Epicuro como os fundamentais, não naturais e desnecessários, naturais e necessários, não naturais e necessários, naturais e inúteis. Pessoal, o item 32 foi dado, não é isso? Não é à toa que lá no texto ele vai distinguir o quê? Os tipos de felicidade, de prazeres, não é? Que dão felicidade, tá? Que existem os necessários e existem os naturais. A alternativa é a letra B, naturais e necessários. Beleza? Uma vez feita a revisão dessas questões de sociologia e filosofia, nós vamos partir para o quê? Nós vamos partir para os conteúdos do PAS, beleza? Então, primeiro nós vamos ver os conteúdos de filosofia, mostrar para você o que caiu e o que ainda pode ser explorado, tá? O conteúdo do PAS de vocês do primeiro ano, ele vai abordar filosofia antiga, filosofia clássica, filosofia medieval e filosofia moderna, o âmbito político, beleza? O âmbito político, tá? Então, o que cai na filosofia antiga? Começa antes mesmo do desenvolvimento da filosofia, você se lembra, né? O que primeiro cai no conteúdo do PAS de vocês? O surgimento do mito, não é? O desenvolvimento do mito. É uma maneira racional do homem procurar o quê? Respostas para a sua realidade. Mas no momento que ele tem pouco conhecimento, no momento em que ele tem pouca observação do mundo exterior, ele faz o quê? Ele usa sua capacidade racional para criar uma história mágica, heróica e sobrenatural,
para dar força para o homem, não é isso? Para fazer o homem enfrentar as adversidades, para dar consolo para o homem, para explicar para o homem a origem, os fenômenos naturais, beleza? E aí surge a filosofia, aonde? Na Grécia, no século VI a.C., quando surgem as cidades-estado. Nasce filosofia junto com matemática. Na Grécia, na época das polis, essa passagem da explicação mitológica para a explicação racional, ela está registrada nas obras da tragédia grega, beleza? E aí nós estamos aonde? Na primeira fase, na primeira escola clássica, os pré-socráticos, beleza? Esses filósofos querem saber o quê? A origem, a essência do universo, o termo grego, a arque, e querem entender os fenômenos físicos, o termo grego, a physis. Por isso que são chamados de filósofos da natureza, beleza? Aí você tem Tales dizendo que a água dá origem a tudo, Anaximenes dizendo que o ar dá origem a tudo, Anaximandro dizendo que é o áperon, Pitágoras dizendo que é um número, Empédocles dizendo que são os 4 elementos, Leucipo e Demócrito dizendo que são os átomos, o Heráclito dizendo que é o fogo, e o Heráclito dá uma colaboração muito importante para a história da filosofia. Ele diz que só existe um mundo material. Errou. Tem o outro mundo, o mundo das ideias, o mundo espiritual. Beleza? Agora ele diz que só existe o mundo material e ele está em movimento, porque ele tem um princípio que é a contradição. E o choque de forças contrárias gera movimento. Entendeu aí? Depois nós temos o quê? O Parmênides, que diz que viemos da ideia. Ok? Só que aí tem um problema. Viemos da ideia, tá? Então, se viemos da ideia, só existe o mundo da ideia. E nas nossas ideias, as coisas não mudam nunca. Caneta é caneta, carro é carro, casa é casa. Você nunca tem um sentimento diferente quando você usa esses termos, porque eles estão no mundo das ideias. Beleza? Depois dos sofistas, depois dos pré-socráticos, os sofistas. Beleza? Esses sofistas, o que nós temos aí de importante em relação a eles? Esses são os que vão deixar de se preocupar com a origem do universo, com os fenômenos físicos, e começar a se preocupar com o homem. Qual o problema? São superficiais, vendem conhecimento e têm baixos padrões éticos de conduta. Beleza? Se vendem por dinheiro. Aí Sócrates diz que eles não são filósofos, porque eles não amam o conhecimento, eles amam a riqueza. Beleza? Eram apoiadores da democracia. Sócrates aprende com eles filosofia e rompe com eles quando percebe, vamos usar um termo nosso, a picaretagem. Entenderam aí? E aí o Sócrates dá início à corrente dos socráticos. Sócrates, seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles, os 3 grandes nomes. Sócrates desenvolve uma maneira de ensinar, de aprender, diferente dos sofistas. Os sofistas é como eu estou fazendo aqui agora, com retórica e oratória. E o Sócrates dizia, cuidado, pode haver erro na retórica e na oratória. Se o cara for bom para falar, se o camarada for bom para argumentar, ele pode fazer você se enganar. Entenderam aí? Ele pode produzir uma falácia, ele pode gerar um sofisma, um erro com a intenção de enganar. Entenderam aí? Aí o Sócrates cria o quê? A maiêutica. Como é que eu aprendo? Debatendo. Venha para o debate. Porque no debate eu posso levantar o contraditório. E você vai ter que se esforçar e argumentar para me provar que você está certo. Então essa é a única maneira de se atingir o conhecimento, a maiêutica de Sócrates. Beleza? Sócrates também é considerado pai da filosofia, porque é o primeiro a se preocupar com valores morais, já que os sofistas não tinham. Entenderam aí? E ele diz o quê? Os valores morais é que vão fazer com que a sociedade viva bem. A felicidade para os socráticos é a felicidade da cidade. Se a comunidade está bem, eu estou bem. Entenderam aí? Os caras são coletivistas. Lembra até alguém, né não? Jesus Cristo. Sacaram aí? Bom, continuando aí. E Sócrates, além de falar da justiça, não é isso? Além de falar do método de aprendizagem, a maiêutica, vai dizer o quê? Tem que entregar o governo para os sábios. Vem Platão. Platão discorda de Sócrates porque Sócrates achava que a gente nascia com conhecimento dentro da gente. Ele achava que a gente nascia com os valores morais dentro da gente. E a gente tem que achar ele aqui dentro e botar para fora. O Platão vai ter dúvida em relação a isso e vai desenvolver a chamada teoria da reminiscência. Não, Sócrates, não nascemos com conhecimento. O conhecimento está no mundo das ideias.
E a gente é alma e está lá em cima, e lá nós sabemos tudo. Só que a gente ganha uma missão e desce, vem para o mundo inferior, o mundo material, beleza? E quando a gente chega nesse mundo material, que ganha um corpo material, a gente esquece tudo que a nossa alma sabia do mundo das ideias. Só que aqui nesse mundo material, na nossa missão, nós vamos experimentando o mundo, e ao experimentar o mundo, a gente se conecta com o mundo das ideias e recebe o conhecimento de lá, como uma luz. E aí ele cria o mito da caverna para tentar exemplificar isso. A gente vive numa caverna acorrentado, vendo o quê? O mundo irreal, o mundo material, as ilusões. E lá fora está a luz. E quando a gente vai lá que dá de cara com a luz, a gente cega. Quando a gente começa a ver as coisas, a gente acha que não está certo. Porque a gente costumou ver a Rede Globo. Que Rede Globo? A gente começou a ver o fundo da caverna a vida toda. E a gente acha que o fundo da caverna é que é a verdade. Entenderam aí? E aí o que acontece com a gente? Depois que a gente percebe que a luz, o conhecimento, fez a gente conhecer de fato, esclarecer a nossa mente, a gente tem que entrar na caverna, na escuridão, nas trevas. Jesus falava muito disso, né? Da luz, das trevas, o mundo jaz nas trevas, na ignorância, sacou aí? E aí o que acontece? Ele vai contar para aquela galera que lá fora é que tem a luz, que lá fora é que tem o conhecimento. E a galera lá de dentro não vai querer acreditar. Olha que doideira o que o Platão falou há 2.500 anos atrás, beleza? Depois Platão vai distinguir o que é ciência e o que é opinião, beleza? Opinião é noxa, opinião qualquer um de vocês pode ter. Inclusive, sabe qual é a minha opinião? O melhor time do Brasil no momento é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Entenderam aí? Sacaram? A opinião é minha, brother. Eu dou a que eu quiser. Sacaram aí? Não tenho compromisso com a verdade ao dar a minha opinião. Agora, se é ciência, eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho que provar. Entenderam aí? Eu tenho que estabelecer certificado de verdade, tá? Bom, e aí, o que o Platão afirma com isso? Que o conhecimento está no mundo das ideias, que aqui não tem conhecimento, não é isso? E que a gente recebe desse mundo das ideias o conhecimento. Que o mundo das ideias existe, é superior ao mundo material, que também existe, mas é inferior, certo? E Platão diz o seguinte: entregue o poder para uma república sofocrática que vai estatizar tudo. Sofo conhecimento, cracia governo, certo? Vem Aristóteles. Platão, olha, você me desculpa, mas eu discordo de você. O conhecimento está aqui no mundo material. A gente nasce vazio. A gente é substância. Então, para ter uma substância, tem que ter uma matéria. E essa matéria tem que ter condições de se transformar. E tem que haver uma ação para que essa matéria se transforme. E para que ela ganhe forma. E para que ela vire substâncias, seres ou coisas. Entendeu aí? Então, só existe ideia aqui no mundo da matéria. E primeiro tem que ter a matéria para depois desenvolver a ideia, certo? E o mundo está em processo constante de transformação. E nós não esquecemos nada, não. A gente só nasce vazio. E com as experiências aprendemos, certo? Platão vai fazer uma produção científica longa, medicina, anatomia, botânica, fisiologia animal, física, astronomia, vai cometer erro violento, dizer que tudo gira em torno da Terra, geocentrismo, mas ele está fazendo isso a olho nu há 2.500 anos atrás, beleza? 1.000 anos depois, o Galileu Galilei, com luneta, é que vai dizer que a gente gira em torno do Sol, beleza? E o Aristóteles, com relação à política, ele vai matar a charada, entendeu? O problema da política é a intenção. A intenção é o interesse pessoal, o governo vai ser ruim. A intenção é o interesse coletivo, o governo vai ser bom. E aí ele divide 3 formas: governo de um só, bom e ruim; governo de poucos, bom e ruim; governo de muitos, bom e ruim, beleza? Depois de Aristóteles, entra a filosofia helenística, decadência da polis, Império Muçulmano, Império Macedônico, não é? E aí o que acontece? As polis perdem a sua autonomia, os filósofos socráticos ficam meio perdidos e começa a chegar a influência da cultura oriental na cultura ocidental. E aí surge a filosofia helenística, a preocupação com a paz interior. Onde é que está a felicidade?
A felicidade está em você. Você tem que achar ela lá dentro. E como é que eu faço para achar ela lá dentro? Eu tenho que suportar a dor, eu tenho que sublimar a dor, eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que me dedicar mais aos prazeres das ideias do que aos prazeres materiais. Sacaram aí? Então, o que que eu preciso? Eu preciso de estar imperturbável, eu preciso ter harmonia e paz de espírito para que eu encontre a felicidade dentro de mim. Eu não preciso de apego com a matéria, o desapego material. Os cínicos, se o valor moral te atrapalha, as favas com ele. Lembra do Diógenes de Sinope? Vivia nu dentro de um barril. Entenderam aí? Ele não estava nem aí porque pensavam dele. Cinismo, ceticismo, filosofia não traz verdade, ok? Filosofia para quê? É para questionar a verdade, para que surja uma nova verdade, para que as verdades ganhem dinamismo, ganhem movimento, não se cristalizem, não virem dogmas. Beleza? O epicurismo, não é? Como é que eu faço para ser feliz? Eu tenho que me dedicar mais aos prazeres das ideias, o prazer do conhecimento do que carnal, certo? E tenho que estar em paz de espírito para desenvolver sabedoria. Aí vem o Epicuro. E o que o Epicuro vai dizer? O Epicuro vai dizer que para a gente ser feliz, a gente pode ter prazer carnal e prazer intelectual, desde que a gente consiga ter equilíbrio entre eles, desde que a gente tenha autocontrole para poder usá-los. Entenderam aí? Depois da filosofia helenística, nós entramos na filosofia medieval. Primeira patrística, a filosofia dos padres. Santo Agostinho, lembra da teoria da iluminação? Deus nos deu a consciência, Deus nos deu a razão, para a gente entender as coisas de Deus e ser salvo. A predestinação. Mas aí ele abre uma possibilidade, né? Deus é tão bom que diz para nós, eu fiz vocês para o bem, eu fiz vocês para a salvação, vírgula, porém, se você quiser negar a salvação e a sua predestinação, caia no pecado. Você que escolhe. Entendeu aí? Então ele primeiro falava de predestinação, depois ele avançou para a ideia de predestinação associada a ela ao quê? Associada a ela a negação da predestinação. Ok? Ele traduz Platão. O primeiro filósofo que você tem que traduzir para a igreja usar como referência é Platão, não é isso? Mas aí na Baixa Idade Média, com o desenvolvimento do capitalismo, a filosofia muda. Ela vai para as universidades. Por isso que ela se chama escolástica. São os bispos da Igreja Católica universitários, certo? E aí o que esses bispos universitários da Igreja Católica vão fazer? Vão traduzir o Aristóteles, vão valorizar a vida material, vão estar preocupados com o futuro da igreja, vão começar a preparar melhor e qualificar nos mosteiros os próximos padres, entendeu aí? E o que o São Tomás de Aquino, que traduz Aristóteles, vai fazer? Vai criar a teoria da autoridade, dizendo que nós temos que nos reverenciar, que nós temos que nos humilhar quando estivermos diante de quem? Dos clérigos. Por quê? Porque eles são entidade de poder espiritual e poder material. Entenderam aí? Aí o que acontece? O capitalismo avança, a Idade Média fica para trás, viramos o século XV e já estamos no renascimento cultural e na revolução científica. A razão se livrou da fé. A razão não é mais instrumento para poder produzir salvação, desenvolver fé. A razão agora está livre, pode produzir conhecimento fora da religiosidade. E aí o que vai acontecer? Eu preciso de uma justificativa para o poder do rei absoluto. Qual foi a primeira justificativa? Foi medieval, foi Deus quem quis. Beleza? Agora vem Thomas Hobbes e diz o quê? Não, é porque a gente estava em estado de natureza e era mal, e a gente se civilizou quando a gente criou regras e normas, contrato social. Aí precisa ter um rei absoluto para proteger esse contrato social. Proteger de quem? Da maldade que está na essência do homem. Entenderam aí? E depois vem Maquiavel, que vai dizer o quê? Que tem que ter um rei absoluto para quê? Para consolidar o Estado, dar segurança à sociedade, e que esse rei absoluto no poder, ele pode fazer coisas que não podem nos parecer lícitas. Aí ele divide moral cristã de moral política. Entendeu aí? Aí é onde entra a frase, não é isso? Os fins justificam os meios, ok? Se eu tiver que matar 10 para salvar a sociedade, o que eu, príncipe, devo fazer? Matar os 10 para salvar a sociedade.
Galera, vocês me desculpem, eu esqueci de passar o esqueminha aí no vídeo para vocês. Mas é a filosofia helenística, ó, a medieval aí que nós falamos. Agora nós vamos chegar na moderna e encerramos. Bom, galera, agora nós vamos então fechar nossa revisão com o conteúdo de sociologia da primeira etapa do PAS da UNB. Então vamos lá, ó. O nosso conteúdo é, primeiro, o surgimento da sociologia. Né? Você tem que saber que isso é fruto dos desenvolvimentos da Revolução Industrial, das mudanças sociais, os intelectuais da virada do meio do século XIX, né? Vão estar ligados. Veja Durkheim, 1858, 1817. Olha o Weber, 1864, 1920. Olha o Marx, antes um pouco, 1918, 1883. Então essa galera está vendo o quê? A Revolução Industrial e a mudança na sociedade. E ao pensar a sociedade, eles desenvolvem uma nova área da ciência, a primeira ciência humana, a sociologia. Temos que estudar os três porquinhos, não é isso? Durkheim, o fato social, é uma pressão que vem de fora para a gente enquadrar, não é isso? E o suicídio, questão que pinta muito em prova, tá? Max Weber, a ação social. Tem pressão não, a pressão que faz é a consciência da gente, é da gente para fora. Nós é que criamos o padrão, que moldamos o padrão, certo? Função do Estado, para que serve o Estado? Só o Estado pode exercer a força, o poder, não é isso? O poder de polícia, certo? Só o Estado pode prender, pode sentenciar, isso é importantíssimo. A indústria, o bem que a indústria faz. Lembra daquela questão de sociologia que a gente analisou logo no início? Tá? A vantagem, aliás, a segunda questão de sociologia, né? É o quê? É a competitividade, é a produtividade, é a meritocracia. Então a indústria faz o quê? Ela adestra a gente, ela prepara a gente, ela dá eficiência para a gente dentro do sistema. Beleza? Marx, gente, como eu sempre digo para vocês, é a crítica que se faz ao quê? Ao sistema capitalista. O que tem mais preciso em Marx? Não é o socialismo científico, não. Isso não deu certo na aplicação prática, beleza? O que é mais importante de Marx? É a crítica que ele faz ao sistema capitalista. Ele é preciso, ele é milimetricamente preciso em suas críticas. Isso é que é importante. Então Marx é um contraponto para nós. Marx faz a gente olhar, não com olhar pessimista, mas com olhar crítico. Entenderam aí? O que é capaz de fazer o quê? Com que o sistema avance, inclusive em termos de humanidade. Falou? Vamos lá. Classes sociais. Aí você tem que saber como é que Durkheim vê. Ó, acabou esse negócio de nascença por classe social, não é? O Weber, é multifatorial para mudar de classe, são muitas as classes. O Marx, só duas classes, proletariado e burguesia. E para mudar depende de deter os meios de produção. É a única forma, tá? Estratificação, as estratificações sociais, as classes sociais, as camadas sociais e a mobilidade, como é que sobe e desce. Socialização, o que é isso? É o processo em que você coloca para dentro de você as regras, as normas e o padrão social de seu tempo histórico e cultural, de sua época. Entenderam aí? E quem é que faz isso com a gente? São as instituições sociais. A família é mais importante, que te apresenta o mundo. Depois vem a educação, depois vem o trabalho, depois vem a religião, depois vem as tribos, as redes sociais, beleza? E o mundo do trabalho. O que é o mundo do trabalho? Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. E o que caiu na prova de vocês? Os efeitos sociais da globalização. Não é isso? O que mudou na mentalidade planetária capitalista com esse processo de formação de blocos e com esse mundo cada vez mais interligado, fruto da revolução técnico-científica informacional. Turma, desculpa a correria, mas é uma revisão. Eu espero ter sido útil para vocês e espero que vocês continuem mantendo a leitura e a produção de exercícios, ok? Galera, um forte abraço do professor Sormani e boa sorte.